tornar um livro. E essa foi a motivação para ela chegar até aqui. Porque ela entendia que tinha um propósito. E para mim, o meu lema é: todas as coisas cooperam para um bem daqueles que amam a Deus. E é exatamente tudo. Só que eu não entendia isso até 2019. Em 2019, de muita insistência dela, eu falei assim: tá bom, vamos escrever o livro da senhora. Só que eu não imaginava como ia chegar a esse dia. E ela começou a me mandar áudios. E começou a me mandar áudios. Ia chegar ao dia de ter 20 áudios de mais ou menos 7, 8, 10 minutos. E eu comecei a meio que pirar. Mas os primeiros áudios eu comecei a entender qual que era o meu propósito neste lugar. Qual era o meu propósito na vida dessa senhora. E uma das coisas que eu sempre questionei com Deus, eu falava: Deus, eu não tenho muitas lembranças. Passei pelo seminário de cura, seminário de libertação, fiz várias sessões com o Espírito Santo no meu quarto. Eu falava: Deus, eu quero lembrar, porque tem esse vazio. E depois que eu comecei não seria escrever, descrever, seria colocar no papel, né? Tudo que ela me falava, eu entendi o porquê. Ali está realmente o sentimento dela. Porque naqueles áudios eu começava a me ver como ela. Eu não tinha sentimentos meus. Eu não retratava o que eu lembrava. Porque o livro era dela. Os sentimentos eram dela. E durante um ano eu comecei a meio que ser ela, sabe? Não posso falar encarnação, não é nada disso não, gente. Mas eu comecei a pensar como ela pensava. Eu comecei a ouvir os áudios e falar assim: qual foi o sentimento, Espírito Santo, que ela estava sentindo? E um certo dia eu falei: Espírito Santo, como seria um lançamento? Ele me mostrou a igreja com muitos anjos. E ele dizia para mim: nesse dia vai haver festas lá no céu, e como vai haver aqui. Glória a Deus. E por mais que seja uma coisa simples, eu comecei a entender o sobrenatural de Deus. E daquele dia em diante eu comecei a ser outra pessoa. Porque eu falei assim: gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E eu comecei a ligar e a ver por que aconteceu certas coisas na vida dela. Teve alguns problemas que eu falava, na hora que eu li, que eu escrevi, eu falava assim: nossa, que crueldade, para que essa pessoa foi tão cruel? Por que essa pessoa fez isso? E aí a hora que eu chegava lá na frente, eu falava assim: poxa, mas se aquilo não tivesse acontecido, ela não tinha chegado naquele lugar. E aí hoje, quando as coisas começam a acontecer de ruim comigo, eu falo assim: pera, é para acontecer? Talvez isso é o encaixe que eu preciso lá na frente. Isso se chama superação. Você viver os seus problemas, esperando que algum dia aquilo vai te ajudar a crescer ainda mais. E foi isso que esse livro me ensinou. E por isso eu estou falando para vocês, porque acaba que eu já li não sei quantas vezes esse livro. E mudou a minha vida. E eu falei para ela em algumas trechos, eu falava assim: poxa mãe, por que meus filhos não sabem disso? Eu preciso que os meus netos escutem isso e saiba que Deus, Ele manifesta, se necessário for, em carne para te abençoar. Então que Deus coloque as mãos sobre o seu coração e que essa história mude vocês. E passem para frente e emprestem, porque não é a história da vovó Adelaide, é a história que o Senhor sonhou para a vida dela. Amém?
Nós somos feitos de amizades, né? Obrigada, Titi, obrigada, Késia. Esse é mais um novo presente na minha vida por esses dias. E a gente, tá vendo, gente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a pessoa aparece, aí acontece alguma coisa. É nesse nível que a gente trabalha com Deus. Amém? Venha, vamos trabalhar. Pessoal, o pastor Gilvando nos ensina que tudo é ponto de vista, né? E essa história é o ponto de vista dela. Às vezes, algumas pessoas que vão estar em algumas situações vai dizer assim, mas não foi assim, não parece que foi assim. Mas o ponto de vista dela foi esse. O seu ponto de vista é um. E por isso que a gente precisa amar uns aos outros como a nós mesmos. Porque a gente aprende a entender o lado do outro. Então vamos ouvir a veinha, vamos ver o que ela tem para nos falar. Glória a Deus. Esse aqui, irmãos, é o corredor. É o corredor que a vovó Lala trilhou. Então esse aqui foi a melhor parte, né? As malinhas aqui, para fugir de uma vida miserável, uma vida precária, uma cabeça doente, mas não me perdia já do caminho do Senhor, porque eu já tinha encontrado o Senhor na minha casa mesmo. Eu falei com Ele, fiz prova com Ele, porque todo mundo falava Deus, Deus, mas eu não conhecia. O dia que eu fiz prova com Ele, eu cheguei até aqui. Uma miséria que não tinha fim, mas aí as panelas já estavam aqui, e eu já contava que essas panelas não ia faltar o alimento de cada dia. Louvado seja Deus, e até hoje não falta. Hoje eu tenho às vezes para dar àqueles que precisam. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Ai, a igreja está tão linda, meus amados estão todos aqui, todo mundo carinha boa. Amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por estar aqui, por me achar graça em mim, me vir me prestigiar. Isso para mim já é o maior presente, já contando com essa história. Estou aqui também obedecendo uma palavra muito maravilhosa que é do Senhor. Que quando eu fiz o Souls, o Espírito Santo falou que a minha história estava guardada aqui 70 anos e ela não ia sair enquanto eu não fizesse alguma coisa que alguém pudesse participar da minha vida e saber que haveria um escape. E que todos podem ter esse escape. O importante é crer naquele que está lá no céu. É crer naquele que quando a gente fala com ele, ele responde. Mesmo no silêncio, a gente sabe que já não está sozinha. Então eu fiquei muito perturbada, bom tempo, como que eu ia fazer? Eu deitava pensando nas minhas histórias, nas histórias tristes que eu tinha passado, nos massacres da vida que eu tinha sofrido. Eu pensava nos meus filhos, quando eu deixava de comer no serviço para levar a minha comida para eles. Eu pensava nos meus filhos quando eu estava doente, não estava dando força para ir trabalhar, mas eu olhava para eles, eu via eles respirando e falava, Senhor, eu tenho que ir. Eles dependem de mim. Isso eu já estava aqui no Beraba. Aí eu tomava um comprimido, jogava outro na bolsa e ia trabalhar. Lavar a casa até 6 horas da tarde. Doente, garganta inflamada, eu sofri 40 anos de garganta inflamada. Mas eu ia por amor a eles, porque eu pensava, eu saí de onde eu saí. Eu saí com 6 menores, a roupa no saco e as panelas. Nem eram essas bolsas assim, essas malas. Era sacos mesmo. Cheio de roupa, panela, e os meninos, como vocês vêem ali no livro, aí uma segurava de cá, outra segurava de cá,
e eu punha um no colo, porque a Rosimeire e a Rosiele eram pertinho uma da outra, e eu falava, vamos que vamos. Porque eu já tinha tentado várias coisas na minha vida para ver se dava certo, eu não precisava de fazer, machucar a minha alma, apesar que eu não tinha nenhum conhecimento assim profundo com Deus, com nada, porque o meu pai e minha mãe não tinham uma base de religião. Ele nos levava para o espiritismo, ele levava para a igreja católica, ele nos levava para a igreja de crente, e eu às vezes ficava pensando, meu Deus, ele não decide o que ele quer. Aí eu ficava com a cabeça assim, ó, baratinada, né, sem saber o que seguia, mas não achava uma base para mim me firmar. Aí então, quando eu vim para cá, antes de eu vir para cá, eu estava já tipo assim, uma última noite naquela casa viva, porque o meu esposo já diria que naquela noite ele ia dormir um pouquinho e ia nos matar. Aí foi quando eu decidi para Deus. Eu falei, todo mundo fala em Deus para lá, Deus para cá, mas eu não sei o sentido desse Deus. Eu não sei o sentido, porque eu não tinha uma base, não tinha um lugar certo para ir, não tinha uma experiência. Porque eles iam para aqui e para ali, mas não tinham testemunhos para mim ver que eu poderia firmar naquele Deus deles. Mas aí então eu resolvi, coloquei meu joelho no chão e falei assim, se existe Deus dos crentes, eu quero receber a minha vitória amanhã. E como meu marido já estava pronto para dormir um pouquinho nos matados, o Senhor deu um sono profundo para ele, mais profundo que ele nem virou na cama. Mas aí ele já nem na minha cama estava dormindo na cama do meu filho, com a faca debaixo do travesseiro, e eu orei e falei, aceitei Jesus ali. Eu quero aceitar o Senhor, porque o Senhor eu creio que o Senhor vai me dar essa vitória, eu vou sair com os meus filhos e nada mais vai acontecer. E realmente naquele sono, assim que eu dormia com o olho aberto e outro fechado, né, impressionada com aquele momento, mas nada aconteceu. E quando eu consegui levantar, quando ele saiu de manhã, que ele jogou a chave por baixo da porta, eu comecei a chamar meus filhos e falei, vamos embora desse lugar. Aí a gente saiu, eu agradeço a Deus pela vida da minha irmã, que já morava aqui, que tinha me dado o endereço para mim vir para a casa dela ficar uns dias. Então ela foi uma alavanca para a minha vida, porque eu não tinha outro lugar para ir que ele não me achasse. Aí eu vim para a casa dela, ela me acolheu. Daí uns dias eu já estava de casa alugada. E aí eu comecei minha vida. Mas o interessante é que quando eu cheguei aqui na rodoviária, eu falei, Senhor, agora é o Senhor e eu. Se eu tenho que começar do zero, eu vou começar bem. Porque o Senhor vai ser o meu dirigente. O Senhor vai ser o meu Deus, o meu Pai. Eu não estou deixando o meu esposo para prostituir e nem para fazer tipo nenhum de sujeira na vida. Só para dar uma paz espiritual para os meus filhos, para vê-los crescerem em paz. Que eu não dê riqueza, mas que eu possa mostrar para eles a paz. O que eu puder fazer, eu quero fazer. E aí a minha vida foi deslanchando, né? Graças a Deus foi deslanchando. Aí aquelas fomes foi passando, aquela falta das coisas. Mas às vezes eu saía na rua, ainda tive uns pedacinhos bem difíceis, até que eu consegui concretizar certinho na minha vida, onde que eu estava. Foi meio trabalhoso, mas aí a fome que a gente passava, eu já não passava mais. A gente, às vezes, esse dia estava rindo comigo mesmo, pensando, meu Deus, quantas vezes eu falava assim, filhos, venham almoçar.
Eu acho que os vizinhos pensavam, não, vai comer arroz caviar. Mas, na verdade, a gente ia comer chuchu cozido na água de sal. Às vezes, na verdade, a gente ia chupar uma laranja verde que tinha no quintal, que nem ainda os pavinhos direito estavam formados. Às vezes, a gente ia comer chuchu. Às vezes, a gente ia comer mamão. Mas eu falava, vem almoçar. Elas vinham numa inocência tão grande, né? Mas nunca questionou. A única que questionou por que Deus não mandava arroz do céu para a gente foi a mãe da Ellen. Mas as outras vinham todas caladinhas para comer, comia aquilo que tinha. Às vezes eu esperava elas comer para poder ver se sobrava um pouquinho para mim no prato. E eu ficava ali aguardando. E quando não, elas não entendiam porque tinham que deixar sobrar, né? Aí eles comiam, aí eu ia para... juntava os pratos, levantava um copo de água para os céus e pedia ao Senhor que transformasse aquele copo de água em alimento para a minha vida, para a minha alma, para o meu corpo, para me sair para caçar serviço. E aquela água me sustentava até 3 dias. Eu já fazia comida, já ia trabalhar, passar uma roupa, lavar uma roupa. Eu trazia comida, mas eu mesmo gostava de vê-los comendo. Eu não sentia aquela fome. Foi fácil, não. Não foi fácil. Porque se eu tivesse continuado lá, eu teria morrido, porque a promessa dele era essa, fazer nas nossas vidas. Às vezes o diabo mandava eu matar ele, para mim não ser morta, proteger os filhos. Mas um dia, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, ouve o Espírito Santo falar com vocês. Porque eu era tão crua, né, na religião, em tudo. Analfabeta de pai e mãe, rica, mas miserável, porque meu pai tinha riqueza, mas nós não éramos merecedor dessa herança dele, né, porque ele acabou com tudo para não deixar para nós. Aí então, eu falei com Deus, falei, Senhor, até quando eu vou viver essa vida? Isso depois que eu aceitei Jesus, né? Ele falava assim, vai em frente, siga em frente. Eu não posso falar muita coisa, né, irmãos? Vocês não vão nem interessar a comprar o livro, né? Mas é isso aí, irmãos. A palavra do Senhor, crede em Deus, mas crede de coração. Daí por diante que eu ajoelhei lá e conversei com Deus, de manhã recebi a minha vitória, vim embora para cá, já não passava fome mais, fiquei algum tempinho cozinhando no chão, assim nas casas que eu morava, para não acender fogo dentro de casa, com uns tijolinhos lá, mas eu dava o que comer essas meninas eram todas assim, mininguidas mesmo. Elas eram muito mininguidas, tadinhas. Aí, quando chegou aqui, eu comecei a fazer mingauzinho de fubá. Mas aí, quando elas começaram a engordar, eu senti que elas estavam bem. Pensei, bom, agora não tem mais anemia, não tem mais nutridez, agora estão lindas, umas negonas bonitas aí, ó. Isso aqui é a lindona lá da Receita Federal. Aquela lindona lá é a chefa do sushi, né? Então, aquelas ali, as minhas netinhas. E aí eu fui fazendo uma geração bem grande. Geração debaixo da graça de Deus. É pendengando daqui e dali, vamos gente, vamos para a igreja, e a uma fazia assim para cá, eu puxava para frente, e era essa luta, né?
mas quando elas entenderam que só Jesus era a salvação, elas já conheciam alguma partezinha do inferno. Aí elas começou, as ovelhinhas foi voltando de novo, foi voltando e não me deixou mais. Hoje, eu às vezes estou passando mal em casa, elas me puxam. Vamos para a igreja. Levanta essa cabeça, vamos embora. Então, graças a Deus. Então, irmãos, é crer naquilo que a gente não vê, no impossível do Senhor. Eu fui muito bem consolidada por um missionáriozinho, que depois vocês vão ver lá, que me ajudou muito lá em Patrocínio. Um missionarinho assim, de chinelinho, né? De chinelinho de dedo, uma roupinha bem simplesinha. Como esse missionário me ajudou, ele que abriu meus olhos para o Senhor. Só que esse missionário estava comigo, está com vocês, está com a senhora, está com os pastores, está com toda a igreja. É só crer, falar. O Espírito Santo, ele falava assim, meu Deus, ninguém me ajuda. Aí chegava um missionáriozinho, o Espírito Santo enviava um missionáriozinho e falava, o que você está precisando, minha filha? Eu chorava quando estava muito, não tinha mais jeito, achava que não ia conseguir. Esse missionário aparecia e falava, em forma de uma amiga minha, eu estou aqui, o que é que você está precisando? Aí eu chorava, falava, não sei, eu estou sozinha, não tem quem me ajuda. Ele falava com a voz mais dócil, eu te ajudo, eu te ajudo, estou aqui. Aquela vozinha me passava uma segurança tão grande, me passava um refrigério assim, me tirava aquele cansaço, tirava aquele desânimo, tirava aquele... Eu me sentia livre naquele momento. E terminou que, para concluir, eu não via ele, eu só via 3 vezes que ele apareceu. Depois ele sumiu. Depois eu vi ele na maternidade. Foi a última vez que eu vi ele. Mas ele continua comigo. Ele continua comigo. Sempre que eu estou passando por algum perrengue assim, eu falo, aquela vozinha que falava comigo, aquela vozinha, cadê o Senhor Espírito Santo? E eu sinto Ele perto de mim de novo. Glória a Deus. Então, irmãos, esses livros não é só minha vitória. Ela é uma vitória para a igreja toda, para todos os meus filhos. Porque ali, irmãos, tem uma bagagem muito grande. Uma bagagem que nós costumamos carregar ela até aqui na porta. Foi difícil, nós ficamos muito doentes, eu e a Meire. Nós estávamos sendo tentadas todo dia pelo diabo, doente mesmo, e uma dificuldade, uma desordem tão grande na família. E eu sempre pensava, mas isso vai passar, essa discórdia vai passar, porque a minha fé era essa, que o dia que chegasse aqui, essa bagagem só viria até a porta. Assim que ela chegasse da porta para dentro, ela já não seria mais bagagem. Porque nem para mim, nem para a igreja, porque muitas das vezes a gente carrega, tem os irmãos, por exemplo, ou outras pessoas da vida da gente, carregam uma bagagem que é da gente. Eles acabam carregando também,
porque a gente não tem coragem de abrir a boca e falar de Jesus dessa maneira, falar dos milagres que Jesus pode fazer, falar do que Ele fez na vida da gente, que Ele pode fazer na vida deles também. E eles ficam com aquela bagagem sem ser deles, e eles não sabem. Então, irmãos, eu quero estar também consagrando esses livros e abençoando a vida desses irmãos. Alguém que estiver aqui, que quem sabe tenha passado tanta dificuldade na vida, ou está passando. Então, aqui está uma resposta que muitas das vezes o diabo faz transferência de mim para a igreja. Porque são demônios territoriais, são demônios familiares, demônios que ficavam me crucificando, judiando, fazendo covardia, quantos abusos, quantos tudo que eu já passei. E hoje os territórios continuam livres, né? Os espíritos de família que continuam perturbando um e outro, igual essa minha irmã aqui também, é a única irmã que eu tenho agora. Quantos demônios lá de sacrifício, que a gente nunca confessou. Se a gente nunca confessou, ele vai passando daqui para ali, dali para lá, onde ele achar um abrigo ali, ele entra e faz morada. Se a gente não confessa, se a gente não se expõe para ele entender que aqui não é o lugar dele, ele vai continuar. Então, eu desejo que a igreja seja liberta através desses livros hoje, em nome de Jesus. Que ninguém carrega peso que veio do meu passado, em nome de Jesus. Porque é muito sofredor. Eu vivi nisso, eu sei quanto é sofredora. É doença, é desacato, é desavença, é mentira, é abuso, é ganância, é aquela vontade de ficar em cima do muro. Não sei se eu desço, não sei se eu fico aqui. Então, a gente tem que deslanchar. A gente tem que julgar isso por fora, não pode aceitar isso nas nossas vidas. Porque se a gente é filho do Altíssimo, a gente merece viver bem. Porque Ele quer o melhor para nós, senão Ele... Eu sou analfabeta, gente, eu não aprendi a ler, não aprendi nada. Mas vivi nesses mundão por aí afora, não prostituindo, mas trabalhando e apanhando, sofrendo assédio. Então, tudo isso existe um lá atrás, que tormenta a pessoa para ir para cima da gente. E quando eles vêm, eles não vêm para brincar. Deus já tinha me escolhido em vez do ventre da minha mãe e me guardou de todas as amarras lá do inferno. Deus me guardou e guardou a vida que eu já tive aqui dentro, para mim não esquecer e escrever para vocês uma história verídica, para que vocês guardem bem, que é Evolaide. Uma velhinha pequenininha, uma velhinha que quando eu brinco, mas quando eu tenho de falar sério, eu falo sério, né? Porque a gente tem que saber temperar, como diz o Senhor, ser o sal da terra não é para salgar e nem deixar sem sal, mas ser temperado. Então, e através disso aí eu amo a igreja, eu amo muito meus pastores, meus pais espirituais, né? Graças a Deus, que sempre esteve conosco. A gente entrou aqui pelaquela porta, cheia de carrapicho, suja, e os meus pais espirituais me ajudou, me aceitou como eu estava, porque já existia um pastor ali, né, que dizia, venha como está. E eu entrei aqui, cabecinha baixa. Ai, será que é aqui agora que é o meu lugar? Porque eu estava cansado de andar em ministério. Um dia que eu pensei em sair, o Senhor falou, não vai enraizar agora.
Ovelha que anda muito acaba se machucando. Ovelha que anda de um passo para o outro, passa debaixo de uma cerca de arame, vai para outro pasto, dali não está bom para aquele gado, vai para outro pasto, porque o pasto está fraco, eu vou para outro. Mas essas ovelhas terminam muito machucadas. Eu gosto muito do louvor as 99, porque eu era uma delas. E Jesus me deixou as 99 e foi atrás de uma lá. Mas quando ele foi atrás das 99, ele não deixou ela sozinha, sem abrigo. Ela ficou no aprisco e ele foi atrás da que estava ferida. Mas se tem gente que fala, mas ele deixou lá as 99 e foi atrás de uma só, e as outras não, elas ficaram protegidas, com certeza. Porque Jesus já tinha lavado ela com bálsamo, e ele me lavou também. Ele me passou o bálsamo e me incluiu com as 99, para amar vocês, para estar com vocês, para me sentir bem hoje. Hoje eu gostaria de cantar um louvor. Eu sou livre, eu sou livre, nada com o sangue, nada com o sangue de Jesus. Glória a Deus, seja livre, igreja, em nome de Jesus. Passar a palavra para o Lindona aqui. Amém, glória a Deus. Nós estamos perdendo muito, né, nesse nosso tempo de ouvir os mais velhos. Nós perdemos essa cultura há muito tempo e a gente precisa resgatar isso. A gente precisa ouvir as experiências, porque isso é que edifica. A gente está acostumado demais com o Facebook, com o Google, que é tudo tão rápido. Mas que a gente possa entender que a gente precisa ouvir os mais velhos. Amém? E o amor que liberta é isso, gente. É o amor que liberta. É Deus que liberta. E Deus está do começo ao fim, até na capa, porque o amor que liberta é Deus. É Jesus. Esse é o amor que liberta. Amém? Eu vou passar a palavra para o pastor. Só uma coisinha. Deixa eu falar para vocês mais uma coisinha. Muitos que me criticaram, muitos que zombaram de mim, muitos que fizeram andar assim, quase curvada de vergonha, porque não punha crédito em mim quando eu cheguei com essas meninas. E eu tinha vergonha de passar a perder, porque ele criticava muito de mim, me falava palavrão, que eu não ia conseguir. Eu já testemunhei a vida deles e Deus é o meu testemunho de vida. E aprendi a amar e a perdoar aqueles que muitos foram contra mim. Eu amo eles hoje de paixão, do fundo do meu coração. Aquela arrogância, aquelas críticas se transformaram em amor. Quando eu passo para essas pessoas hoje, eu gosto de falar: oi, bom dia, como está? Glória a Deus, meu coração hoje está limpo. Amém? Por isso é o amor que liberta. Amém? Eu vou passar a palavra para o nosso apóstolo. Se vocês quiserem adquirir o livro, vai estar aqui com a gente já vai estar passando para vocês. Eu sei que tem muita gente da igreja que está vendo a live. Pode estar pedindo para a gente vai estar dando um jeito de estar levando, estar entregando. Tem a nossa família, né, que está fora e está acompanhando. Qualquer pessoa que quiser adquirir pode entrar em contato pelas redes sociais e a gente vai estar entrando em contato. Amém? Shalom, irmãos. Amém? Não precisa nem pregar mais, né? O Valdir já pregou tudo, né? Vovó, quanto é que é o livro? Quanto? Nossa, eu vendi caro.
Vendi um livro por R$ 50. Pensei que era 50, é só 25. Que isso? Tem que devolver o troco para a pessoa então. Falei, me dá R$ 50 aí que paga. Eu vendi 3 hoje de manhã aqui. Aí depois eu vou devolver o troco para eles. Eu pensei que era 50. Irmão, nós temos um bebê para apresentar. A Mary pediu, é um sobrinho, não é? E eu quero convidar os pais aqui. Não me passaram o nome dos pais nem do bebê. Eu nem sei como é que eu vou chamar, né? É João, Maria e Antônio. Vem cá, João, traz a Maria e a Chiquinha. Então traz aí para nós. Nós temos aí uns bebês para apresentar, né? Tem uma menina. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem ficar de cá. Isso. O nome do pai? Edmilson, o nome da mãe? Tainá. Da preciosidade aí. Cecília. Então nós temos aqui o Edmilson, a Tainá e a Cecília. A Cecília que vai ser apresentada hoje. Eu quero ler para vocês um texto da palavra de Deus que diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é um galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dela a sua álgeva, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu não vou pregar todo o salmo, porque senão eu não prego a outra palavra ali, mas eu vou passar rapidamente algumas coisas interessantes para vocês aqui. A primeira coisa que a Bíblia está dizendo é que a casa de vocês precisa ter uma base. E essa base é Deus. Ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas não dão importância a essa questão da estrutura familiar, né? Não coloca Deus como a base dessa estrutura. E aí a Bíblia diz assim, olha, é trabalhar em vão. A família só será bem sucedida se Deus fizer parte dessa base. Então, que vocês hoje compreendam a importância e a dimensão de ter uma edificação a partir do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele diz assim, é inútil levantar de madrugada, comer o pão que dolorosamente ou com muito trabalho consegue, se você não tiver o Senhor. Ele disse assim, mas tem algo muito forte, é que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Nós somos abençoados até quando estamos dormindo, olha que coisa interessante. Mas se Deus estiver nessa casa, nós ouvimos o testemunho da avó aqui, ela deu um testemunho muito interessante. Ela disse, teve um dia que mudou a minha vida, foi o dia que Jesus entrou na minha vida. Quem falou foi uma senhorinha de 70 anos. Né? O dia que Jesus entrou na minha vida mudou. Então é Jesus quem faz isso. E aí a Bíblia diz algo muito interessante sobre a Tainá, não é isso? O que a Bíblia diz? Ela é uma herança que Deus te deu. Deus deu uma herança para vocês. E aí nós temos uma responsabilidade, cuidar da herança. Olha que coisa séria. Deus te entrega uma riqueza chamada Tainá. Deus te entrega uma riqueza chamada Tainá. E aí a Bíblia está dizendo assim, olha, os filhos são como flecha na mão de um guerreiro. Ou seja, coisas que eu não consegui conquistar, os meus filhos conquistarão. Coisas que vocês, enquanto pais, às vezes não conseguiram, você vai ver a sua filha conseguir, se você tiver o Senhor perto de vocês. E o versículo 5 diz, feliz o homem
É muito interessante o Salmo 128, que é o seguinte, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, é interessante que você tenha a presença de Deus para que a vida de vocês sejam abençoadas e vocês sejam prósperos em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar pela Tainá. Será que ela vem comigo? Será? Vamos tentar, né? Pode deixar no colo da mãe mesmo, eu abençoo de cá. Senão a gente vai ter choro e vai ficar estranho. Pronto, Tainá, eu vou orar por você no colo da mamãe mesmo, tá bom? Cecília, Tainá é a mãe. Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus. Eu quero colocar diante do Senhor a vida da Cecília. Cuida, Senhor, dela, para que ela cresça guardada, protegida, livre dos perigos da infância. E eu creio que o Senhor estará cuidando dela, dos pais, de tal maneira que esses pais serão abençoados na terra através da vida da filha. Meu Deus, nós pedimos agora a bênção do Senhor sobre a vida da Cecília. Livra das doenças da infância, livra dos perigos, e que a mão do Senhor seja sobre ela de uma maneira tremenda. Dê sabedoria à mãe e ao pai, para que eles possam ensinar-lhes as sagradas letras. Nós pedimos a tua bênção e, crendo que o Senhor estará cuidando dela, nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante as mãos para cá todos e diga: Cecília, nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja uma bênção na sua geração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, eu estive pensando no que nós poderíamos falar, e essa manhã ela não tem outra cara senão gratidão, não é verdade? Gratidão. E o Salmo 92, ele nos chama muita atenção sobre isso. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Quem lembra do testemunho da avó? Ela não cantou aqui? Eu sou livre. Olha que coisa. Cantar, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e render louvores ao Altíssimo, anunciar de manhã a sua misericórdia e durante a noite a sua fidelidade. Eu estava vendo que esse salmo é a cara da avó. Olha que coisa, anunciar de manhã a sua misericórdia e durante a noite a sua fidelidade. A gente não tinha dimensão do cuidado de Deus com ela, mas a misericórdia estava lá e a fidelidade estava lá. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Olha o salmo aí. Aleluia. Como instrumento de 10 cordas e com saltério e com solenidade de harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Às vezes a gente tem a tendência de só exaltar o Senhor se for uma obra mirabolante, né? Mas às vezes as obras poderosas de Deus estão em pequenos detalhes, pequenas coisas.
Eu gosto muito dos detalhes, eu gosto de ver Deus nos detalhes, sabe, irmãos? Porque quando a gente consegue ver Deus nos detalhes, nós temos gratidão pelo mínimo. Agora, quando nós não conseguimos enxergar Deus nos detalhes, aí a gente só quer se for coisas grandes. Mas os detalhes é Deus ter cuidado da avó e dos filhos quando ela imaginava que não teria nenhuma condição. Deus foi lá nos detalhes e começou a usar situações e circunstâncias de tal maneira que hoje ela é bisa. Olha que coisa, ela é bisa de 5. Olha o quanto Deus cuidou, vó. Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita. Então Deus cuida dos detalhes dessas pequenas coisas. Aí você fica pensando, como pode uma senhorinha que teve que cuidar dos filhos, que viveu por aí lutando, labutando, pelejando, hoje ela tem casa própria, mora no que é dela, não paga aluguel, tem o seu lugar de esconder a chuva. E ela não tinha nada quando ela chegou aqui. Como ela disse, nem mala não era em sacos de roupa. Mas Deus estava cuidando dos detalhes. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, quão grande, Senhor, são as tuas obras. As obras de Deus na vida da avó foram obras tremendas. Um dia, avó, eu estava lá em Lhasa, lá no Tibete. E o fuso horário de Lhasa para o Brasil é o oposto. É 11 horas e 45 minutos de fuso horário. Então agora são 10 horas e 25 minutos. Lá é 9h30 da noite. Então o meu fuso horário estava trocado. E a gente não ia ficar muitos dias lá em Lhasa. Nós fomos para lá para ficar apenas alguns dias, parece que 5 dias nós ficamos ali. E eu acordava de madrugada e eu ia orar, e sempre orando, e num daqueles momentos que eu estava orando, Deus fez exatamente comigo algo muito louco. E aí eu quero, vamos dizer assim, liberar isso aqui para vocês entenderem o que Deus faz. Eu estava lá em Lhasa, e o Tibete é considerado um dos lugares mais altos da terra. Lhasa é um dos lugares altos. Lá tem gelo 6 meses do ano. Eu estava ali orando e Deus me transportou de Lhasa lá para o interior da Bahia, onde eu nasci. Eu nasci lá na fazenda e Deus me transportou lá para aquela terra onde eu nasci. Enquanto eu estava ali, o Espírito Santo me lembrou e disse assim, lembra que eu te disse que eu te levaria por lugares onde você nunca imaginou? Esse é o cuidado de Deus, vó. Quem disse para você que um dia você teria a sua história escrita num livro? Mas estava escrito no céu, quem está entendendo? Deus estava cuidando dos detalhes. As obras do Senhor são grandes e são poderosas, são nisso, nessas coisas. Porque essas coisas revelam o tanto e o quanto Deus faz nas nossas vidas. Tu, porém, Senhor, és altíssimo e eternamente. Aí o versículo 10 diz, porém, tu exaltas o meu poder como o de um boi selvagem. De onde veio a força da avó? De um boi selvagem? Do Senhor. Ele fez isso. Derrama sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Lembra o que é que ela disse? Aqueles que me zombavam, que me criticavam, ela disse, hoje eu posso cumprimentá-los.
Olha o salmo que diz: os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, os meus ouvidos se satisfazem em ouvir as manifestações que contra mim se levantaram. Agora, olha o versículo 12: os justos, porém, florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E aí, o último versículo é a chave do que eu quero liberar para a avó. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nós não sabemos quantas almas converterão através desse livro. Quem sabe? Ninguém sabe. Mas você pode ter certeza que muitas almas se converterão quando lerem esse livro. Agora escute isso. A Bíblia está dizendo que você vai florescer mesmo na velhice. E Deus tem me chamado muita atenção. Eu até compartilhei com os pastores esses dias aqui na oração. Compartilhei com os discípulos externos uma palavra que Deus tem me chamado muita atenção, que é Hebreus capítulo 11. Homens dos quais o mundo não fora digno, mas mesmo depois de morto ainda fala. Certamente, vó, você não vai viver mais 100 anos. Mas daqui a 100 anos, alguém pode ler a sua história e converter. Mulher que mesmo depois de morta, ainda fala. Quem está entendendo isso aqui? Eu li um livro, eu estive na fazenda de uns amigos nossos, e eu cheguei lá e vi escrito em alguns lugares, numas telhas assim, ei Deus. E eu falei assim, eu oro e eu sempre falo, ei Deus, eu estou aqui e tal. E eu peguei e perguntei a Silvânia assim, eu falei, Silvânia, interessante, eu uso sempre essa frase para mim orar. Quando eu estou orando, eu sempre falo essa expressão, ei Deus. Ela disse, eu não conheço o livro não? Eu falei, não. Ela disse, eu tenho um livro, eu vou te emprestar. E o nome do livro qual é? Ei Deus. Aí eu fui ler o livro, Marcelo. Quando eu fui ler o livro, era uma biografia de uma cristã de origem italiana que foi para a América, se converteu a Jesus na América. E aquela mulher era muito fervorosa, era temente a Deus, muito crente. E depois da morte dela, o filho resolveu escrever a biografia. E eu, quando li o livro, ela dizia assim, o filho fazendo o relato da mãe, dizia assim, a mama, quando ia orar, ela orava compulsoriamente, mas a hora que ela pronunciava, ei Deus, parece que o céu descia no lugar onde ela estava orando. Quem está entendendo isso, irmãos? Percebe? Agora escute isso. Uma mulher que viveu no século XVIII. Uma mulher que viveu no século XVIII. São pessoas que deixam um legado na terra que vai além da sua limitação humana. Por isso a Bíblia está dizendo assim, ó, na velhice darão frutos, cheio de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Com certeza, avó, você está deixando um legado na terra através dessa escritura. Com certeza, o seu livro vai pregar para muita gente. E nós iremos orar hoje para que esse livro seja um desatar de Deus e que vocês, enquanto família, receberão nas redes sociais de vocês
nos e-mails de vocês que são para contato, testemunho de pessoas que foram tocadas e transformadas através dessa leitura. E eu creio que Deus pode fazer isso em nome de Jesus. Quem crê, irmãos? Então, vó, você pode ter certeza que o que você fez até hoje é só uma gotinha perto do que Deus vai fazer a partir de agora. Porque agora você deixou de ser uberabense e passou a ser internacional através do livro. Pessoas do mundo inteiro vão ler o seu livro, é verdade. Ele vai ser e-book, não vai? E se é e-book, o mundo inteiro vai ler. Mas só que se eu fosse colocar um título naquele livro, eu nem colocaria O Amor que Liberta. Eu colocaria o título A Vencedora. Verdade ou não? O livro dela cabe esse título, A Vencedora. Porque realmente Deus foi generoso e liberou dos céus grandes vitórias sobre a vida da avó Laide. E nós iremos agora orar abençoando. Vem cá, avó. Vou abençoar a sua vida como a testemunho de vida, a sua biografia vai colaborar para que o reino de Deus siga adiante. Amém? Quantos creem nisso? Eu estou muito feliz por você, porque eu tenho certeza que a senhora já cumpriu tudo que é missão na terra. Agora escreveu o livro. Eu ainda não acredito, que ainda não combate. A senhora já plantou muitas árvores, não já? Então pronto. Diz que o homem tem que existir na terra, ele tem que ser, para ser completo, ele tem que nascer, crescer, gerar um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Mas eu sou uma árvore bem assim, humanamente falando, pequena. Mas os meus frutos aí ficam muito grandes. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar e levanta as suas mãos para cá. Vamos beijar essas meninas aí. Olha lá, olha. Glória a Deus. Levante as suas mãos para cá, irmãos. E vamos abençoar a vida da avó aqui e abençoar essa literatura que está sendo lançada hoje em nome de Jesus. Amém? Te adoramos, Senhor, porque Tu és fiel. Te adoramos pelos Teus feitos poderosos. O Salmo 92 retrata muito poderosamente o testemunho de vida da avó Laide. E eu oro agora para que esse livro seja realmente um marco na história da vida desta família, não somente da avó, mas das filhas, dos netos, dos bisnetos e das gerações que seguirão. Genros, noras, as pessoas serão impactadas através do testemunho da bênção e da vitória que o Senhor libera sobre a vida da avó nesse dia. Nós oramos para que esse livro seja um testemunho que possa alcançar não somente algumas pessoas, mas milhares de pessoas. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. E nesta hora nós liberamos dos céus a bênção sobre a vida da avó Laide, sobre a vida de cada filha, de cada genro, sobre a vida da nora, sobre a vida do filho, e que o Deus eterno possa confirmar um tempo de bênção e de vitória sobre a vida da avó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ô, gente, esse aplauso foi para a avó ou foi para Jesus? Para os dois? Então, se foi para os dois, pode ser mais forte, né? Fala sério. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, vó. Aleluia. Irmãos, agora nós declaramos esse livro lançado e a avó abençoada. Agora é a sua parte, ajudar a avó a divulgar esse material e você também adquirir o livro, tá bom? Você que veio aqui hoje não vai embora sem comprar
o livro da avó. Vocês não têm noção, mas editar um livro, publicar um livro, tem um custo. E eles têm gasto assim, fazendo sacrifício para as coisas acontecerem. Então, nós iremos hoje, se você puder comprar mais de um, adquira mais de um, e a gente vai abençoar a vida da avó nesse lançamento em nome de Jesus, amém? Hoje de manhã nós estivemos aqui fazendo a alvorada da Santa, e eu falei do testemunho da avó, e os pastores que vieram orar aqui compraram o livro. Então é o nosso papel enquanto igreja, colaborar um com o outro, né? E aí você vai ser um divulgador agora dessa matéria tão importante em nome de Jesus. Meire, quem encerrou mesmo? Ok, é amanhã de autógrafos? Vem cá, pastora Ana Regina, para orar encerrando. Quero agradecer aqui a presença do pastor Charles, nosso primogênito ministerial, pastora Angélica, pastora Débora, que está conosco hoje. Tem mais alguém que está nos visitando? Pastor e pastora? Tem mais alguém? Não? São bem-vindos, Deus abençoe. Vamos convidar a igreja a ficar em pé para nós encerrarmos, né? Vamos louvar o Senhor com aqueles louvores mais lindos quando a gente recebe Jesus a primeira vez, né? E fica gravado. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos por essa manhã, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pela vida da irmã Laíde, seus filhos. O Senhor escreveu assim. O Senhor escreveu a história dessa mulher para testemunho da tua glória, para que muitos saibam que tu és Deus. Nós te adoramos pela vida dela, por este livro que foi lançado hoje. E o Senhor abençoe, o Senhor já preparou, separou todos os que irão ler, e que todos sejam impactados, que haja conversões de almas, que vidas sejam libertas, que haja esperança nos corações ao ler esse testemunho, para receberem também a superação pelo amor que liberta, e esse amor é Jesus, porque é o Senhor Jesus quem nos liberta, e o Senhor é o amor que permanece e não tem fim. Nós te adoramos por essa manhã, pedimos a tua bênção, o retorno aos nossos lares, a unção do teu Espírito sobre esse dia, tudo que fizermos, onde pusermos os nossos pés, nossas mãos, que o Senhor esteja conosco, e o Senhor nos use, quando encontrarmos com alguém, com a tua palavra, para levar a unção, a vida, através do olhar, através do abraço, através do acolhimento que temos pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo de vida, de amor. Nós te adoramos e te bendizemos neste dia de adoração, neste dia de confronto à falsa adoração. Nós celebramos o teu nome, cantamos ao Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia! Obrigada, Jesus, por essa manhã. Dê uma cotovelada no seu irmão e diga que foi uma bênção ele ter vindo. Está encerrada.